Tô agora. Tô no meu Instagram, no Finanças. Gente, o Instagram é muito doidinho e eu acho que sou também, né? Eu tava lá. Ei, Cacá! Eu tava lá no meu Instagram pessoal achando que eu tava fazendo aqui no Finanças, então desconectei de tudo, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Então vou esperar a galera que tava comigo lá no meu pessoal entrar aqui. E enquanto isso, eu vou rodar a música que eu estava rodando aqui, enquanto a gente espera o Instagram falar que a gente tá ao vivo. Todo mundo me ouve direitinho? Hoje nós vamos falar sobre o poder do não. Me digam aqui, por favor, se vocês me ouvem, se vocês ouvem a música. Rafinha, agora sim, né, Rafa? Rafa, agora nós estamos no lugar certo? É, né? Aí, ó, a Rafa que me salvou, gente. O Instagram é muito engraçado, né? Porque às vezes as pessoas mandam mensagem pra gente, a gente clica e muda. E aí eu tava lá na minha conta pessoal achando que eu tava no Finanças e tava começando a live por lá. É isso aí, Cacá. O não, ele é libertador. E pra mim fez muita diferença. Deixa eu baixar a música aqui. Então, pra mim, o não fez muita diferença na minha vida. Quando eu aprendi que eu podia falar não. Porque eu achava que na vida a gente tinha que falar sim pra tudo. Achava que o negócio era falar sim. Gente, olha que lindo. Eu tenho uma amiga que entra na minha live e que aí ela vai me avisando. Cá, ó, faz isso. Cá, ó, faz aquilo. Rafa, te amo. Então vamos fixar aqui os comentários. O poder do não. Ah, a Cacá já colocou aqui pra mim, ó. Pronto. Vou fixar o comentário da Karina. Fixar comentário. Pronto. Tá feito. Bora então. Como eu tava falando, o não, gente, ele é libertador. Por que o não ele é tão libertador e por que faz tanta diferença na nossa vida? Entender, né? Entender o poder do não. Porque quando a gente consegue entender, deixa eu parar a música, quando a gente consegue entender que tá tudo bem falar não. Não tem problema falar não. E aí nós trazemos ali dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, que a gente tem que falar sim pra tudo. Que a gente quer ser meio que o politicamente correto. Falar não é chato. Poxa, mas eu tenho mesmo que falar não. Poxa, mas é tão desconfortável pra mim falar não. É sempre mais fácil falar sim, não é? Não é sempre muito mais fácil a gente ir lá e falar, ah, sim, tem até um filme, né, com o Jim Carrey, que é o Sim Senhor, onde ele, pra tudo ele fala sim. O negócio é que a gente precisa entender o momento certo de falar sim. E a gente consegue entender muitas outras coisas que estão ali por dentro. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar não? Vocês têm dificuldade de falar não? De falar, assim, a gente para e fala assim, não é nem falar não somente, às vezes expor as suas ideias. E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente fala sim. Ah, é muito mais fácil falar sim. Pois é, só que o falar sim é um pensamento muito automático, uma vida no piloto automático. E aí, se a gente passar a vida falando sim pra tudo, a gente acaba deixando de fazer escolhas extremamente importantes. Só que a gente aprende desde criança, né? A gente aprende desde criança que é o quê? A gente precisa primeiro olhar pro outro. E aí a gente precisa fazer o quê? Nossa, não, mas aqui você não pode ser egoísta. Você precisa pegar o seu brinquedo e dividir com o coleguinha. Abrindo um parênteses nessa história do brinquedo, eu tenho uma filha de 6 anos, né? Quem me conhece, conhece Maria Júlia. Eu já viu Maria Júlia aqui nos meus stories, de vez em quando ela aparece por aqui. E quando ela era pequenininha, eu comecei a entender um pouco melhor e era muito interessante quando eu entendi esse ponto de vista, que é o seguinte: você tem um brinquedo. E aí esse brinquedo é tudo o que a criança tem. E aí nós, pais, queremos o quê? Ensinar os nossos filhos a dividir. E a gente fala assim, que feio. Divide com ele, meu filho. Eu não acredito. Nossa, não, divide, meu filho.
para com isso. Vai lá. E o que acontece? O que o brinquedo representa para aquela criança? O brinquedo para aquela criança representa seu carro novo. Para você. Imagina que você acabou de comprar um carro zero. Você tirou um carro zero lá da concessionária e era seu sonho. E você comprou seu carro. E aí alguém vira pra você e fala assim, me empresta. Você vai parar e falar assim, pô, acabei de comprar. Será que essa pessoa vai ter o mesmo cuidado que eu vou ter? Será? Ah, não quero emprestar não. E é muito interessante, porque assim, beleza, você não empresta, né? Você não quer emprestar seu carro zero. Mas você quer que o seu filho empreste o brinquedo. Olha que doido isso. O brinquedo pro seu filho é o seu carro zero. O brinquedo pro seu filho, ele representa o que representa para você, às vezes, o seu sonho. E aquela outra criança não vai ter o mesmo cuidado com o brinquedo, ou pode até ter, mas na dúvida, ele prefere não emprestar. E aí a gente tá ali ensinando a nossa filha desde pequenininha e fala assim, não, fala assim, tudo bem, não, tem que emprestar, tem que fazer. O que a gente precisa é entender o poder do não. E o que tudo isso tem a ver com dinheiro, Karine? Brinquedo? Criança? O que tudo isso tem a ver com dinheiro? Nós vamos entender um pouco melhor, porque a gente vai falar muito. Como vocês sabem, eu trago não somente finanças, mas eu trago um modelo mental. E esse modelo mental, ele é para dinheiro, ele é para alimentação, ele é para educação dos seus filhos, ele é para muita coisa, porque o nosso cérebro é um só. E aí, normalmente, algumas sinapses neurais aqui que são acessadas, elas são acessadas tanto para dieta, quanto para dinheiro, quanto para educação dos filhos, enfim, são formas de pensar. É o seu modelo mental que você precisa entender e que você precisa pensar em qual vai ser a estratégia e como vai ser tudo isso para você. Entende? Se tudo isso vai fazer sentido para você ou não. Então, isso que é muito legal. E a gente precisa ficar de olho nisso. Então, vamos lá. Voltando. Nós aprendemos desde criança que a gente precisa fazer o quê? Que a gente precisa primeiro olhar para o outro. Que primeiro a gente precisa dizer sim para agradar o outro. Já reparou? Voltando na criança. Ganha um presente, às vezes a criança nem gostou do presente. Aí a criança olha e fala assim, ai, que lindo! Porque a gente ensina a fazer o quê? A gente ensina a criança a pelo menos disfarçar. E aí, esse disfarçar é aquela coisa assim, filha, pelo amor de Deus, não mata sua mãe do coração. Diz pelo menos que você gostou. Então, não tô aqui dizendo se é errado ou se é certo, tá, gente? O que eu tô dizendo é que a gente cresce com isso. A gente cresce achando que a gente nasceu para agradar os outros. E o dizer não tá exatamente aí. Eu sempre cito esse exemplo. Quem tá comigo, quem é meu cliente, quem participa das minhas mentorias, já ouviu falando isso. Você tá lá no avião e aí a aeromoça fala o quê pra você? Máscaras de oxigênio cairão do teto. Primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar no outro. E a gente quer fazer o quê? Na vida, a gente quer primeiro olhar pro outro. E isso a gente traz quando criança. A gente traz muitas questões religiosas. E aí, trazendo um pouquinho para a religião, né? A Bíblia diz o seguinte, que você tem que fazer pelo outro como se fosse por você. Então, você tem que agir com o outro como você. Eu não me lembro exatamente a passagem, tá? Se alguém souber, fala aqui pra gente, porque agora acabou me fugindo da memória, mas eu sei a passagem exata. Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, eu não estou aqui falando para que você seja egoísta. Eu estou falando para que você entenda o poder do não na sua vida. E que você possa entender que são escolhas. E que tá tudo bem. E tá tudo bem a gente escolher. O negócio é que a gente passa a nossa vida deixando de fazer escolhas. Porque é mais fácil. Porque a gente não precisa entrar em conflito. Ai, falar não pro meu marido, nossa, falar não vai dar um problema. E aí a gente acaba sendo uma mãe permissiva, um pai permissivo, uma esposa ou marido permissivo. O que isso significa? Significa que para não entrar em atrito, a gente prefere não falar. Eu não tô aqui falando para você brigar com o seu marido ou para você não brigar. Eu estou falando que nós precisamos entender.
Nós precisamos entender o que é importante pra gente, para que a gente possa até mesmo se posicionar. E aí é o momento em que você entra ali dentro das finanças com o seu marido, eu falo muito de finanças para casais aqui, né? Que você para e você fala assim, meu amor, peraí, eu não concordo. Vamos pensar melhor a respeito? Vamos entender melhor como é que isso funciona? Então, isso é muito importante. Não é o sim, senhor. Não é o não, vamos fazer. Por muito tempo da minha vida eu falava assim, meu marido às vezes falava alguma coisa, uma ideia, pô, Karine, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu olhava e falava assim pra ele, não, vamos. Ah, amor, você sabe que eu te apoio em tudo, porque eu sempre fui a esposa que sempre apoiou meu marido em tudo. Com o perdão da expressão, vocês já estão acostumados que eu sou assim, até nas cagadas. Ou seja, quantas cagadas na nossa vida financeira nós poderíamos ter evitado simplesmente por eu falar, amor, será que é a melhor opção neste momento? Será que a gente precisa realizar todos esses sonhos de uma vez só? E não tô falando que ele é o único culpado, não, porque eu também fiz um monte de cagada que ele poderia ter falado não. Então, o que eu quero que vocês entendam é por quê? Mas por que que nós falamos sim pra tudo? Onde tá o nosso erro? E aí é muito um processo de autossabotagem. Existe um sabotador que nos acompanha, pessoas que têm muita dificuldade de falar não, provavelmente tem um bonitinho de um sabotador chamado prestativo. O que é o prestativo? Vou trazer aqui pra vocês minha colinha que eu coloquei aqui do lado para eu poder trazer exatamente o que é o sabotador prestativo. Ó, o prestativo, ele tem uma tentativa indireta de conseguir a aceitação e afeição por meio de ajuda, agrado, resgate ou elogio aos outros. E aí, muitas vezes, ele pode perder as próprias necessidades de vista. E ele se torna uma pessoa ressentida. Ele fala assim, poxa, mas eu faço tanto pelo outro, poxa, mas eu faço tanto pelo meu marido, eu faço tanto pela minha esposa, e ela nunca reconhece. E aí eu trago uma outra coisa pra vocês, que é o seguinte, empatia. A gente costuma muito falar, tá na moda falar de empatia, né? E a empatia, o que é empatia? Empatia, a gente poder se colocar no lugar do outro. Óbvio, Karine, todo mundo sabe disso. Mas é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque você não consegue se colocar no lugar do outro. Porque o outro tem a bagagem dele, a história de vida dele, como ele aprendeu a lidar com o dinheiro. E aí nós olhamos e a gente fala assim, a vida do fulano, nossa, fulano decidiu fazer tal coisa. Se eu fosse ele, faria diferente. Isso não é empatia, gente, isso é julgamento. Porque como nós vamos nos colocar no lugar do outro se a gente não tem a bagagem dele? Então é aí que eu quero que vocês entendam. E é aí que tá o pulo do gato. Então é aí que você precisa entender o quê? O que é importante para você? Do que você não abre mão? Quais são os seus inegociáveis? Exatamente, aqui a Eterno Estudante está falando que é preciso se conhecer primeiro, para depois conhecer os outros. É isso. Gente, o autoconhecimento ele é extremamente importante para que você possa lidar com dinheiro. Karine, por que tudo isso tem a ver com finanças? Porque se você não se conhece, como é que você vai saber qual é a melhor estratégia para poder economizar? Onde você vai entender, onde você vai reduzir seus gastos? Entende que o autoconhecimento é extremamente importante? E hoje nós vamos falar muito a respeito disso. E aí a gente traz na nossa vida assim, ó, para ser uma boa pessoa eu devo colocar as necessidades dos outros. Tô olhando do lado para eu ver minha colinha aqui, tá? Pra ser uma boa pessoa, eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. A gente traz isso, né? Eu fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam o que eu fiz por elas. Então a gente faz, mas nós fazemos esperando que a pessoa no mínimo reconheça. Só que o reconhecimento, às vezes para aquela outra pessoa é diferente. Ele é diferente para ele. Reconhecer é olhar e falar assim, caramba, nossa, que legal que a Karine fez. Não é reconhecer e botar um anúncio no Instagram. Não é fazer um story. Meu amor, eu reconheço o que você está fazendo pela nossa vida, pelas nossas finanças. Não. O reconhecer, às vezes, a pessoa só parou para pensar e falou, meu Deus, que legal isso. Que legal isso que a Lélia tá fazendo. Nossa, como a Lélia mudou. E aí, para ele, já é algo muito bacana. Quem ainda não leu, leia 5 Linguagens do Amor. É um livro muito legal e é um livro que dá pra gente ter muita noção de tudo isso, de o que um representa, de quais são as formas
que nós podemos até fazer uma live sobre isso, que é um tema muito legal. Quais são as formas em que nós demonstramos amor? Porque a gente demonstra de um jeito e a gente quer receber do jeito que a gente demonstra. Mas a pessoa, ela vai dar amor do jeito que ela tem pra te dar. E é exatamente isso que a gente precisa entender dentro das finanças. Então, a gente precisa parar com isso de fazer pelo outro esperando que seja feito por nós. Isso é um processo de autossabotagem. Isso é uma pessoa que acaba falando sim pra tudo porque ele imagina o seguinte, eu vejo muitos casais que passam por isso. Eu vejo muitos casais que falam assim, não, eu falo sim pra tudo, porque ela nunca me fala não. Então como? Como que eu vou falar não agora? Não dá pra falar não, não. Não dá, Karine. Todas as vezes em que eu precisei, ela me falou sim. E aí, o que acontece? Vocês, enquanto casal, vão vivendo uma vida e vai virando bola de neve. Aí fala assim pra isso, fala assim pra isso, e aí não conversa sobre dinheiro e vai empurrando com a barriga todas as situações. E dentro da vida familiar ali, dentro da educação dos filhos também é extremamente importante falar não. Né? Eu não sei se vocês conhecem, depois me manda um direct que eu mando pra vocês, um link lá do YouTube, mas é fácil de encontrar, chamado Teste do Marshmallow. Teste do Marshmallow foi um estudo, se eu não me engano, feito em 1960 em Harvard, onde eles pegavam crianças, colocavam dentro de uma sala e davam um marshmallow para aquela criança. E diziam o seguinte, se você esperar 5 minutos, eu não sei se eu falei sobre isso na última live ou se eu falei esses dias numa outra live que eu fiz, mas eu já trouxe esse tema pra vocês, só vou recapitular. Te dou um marshmallow. Se você esperar, você vai ganhar um segundo. Porém, o marshmallow é seu, você come a hora que você quiser. E o que aconteceu? Parte das crianças comeram imediatamente, parte das crianças esperaram. Quem esperou ganhou o segundo, né? Marshmallow é um doce, é o doce preferido dos americanos, então por isso que eles fazem com marshmallow. Talvez pra gente funcionaria com chocolate. Beleza. Depois de 20 anos, eles voltaram para estudar aquelas crianças. E sabe o que aconteceu? A maioria das crianças que deixaram de comer o marshmallow no momento que conseguiram esperar para ganhar o segundo eram bem-sucedidas. Nas finanças, na vida pessoal, na vida profissional. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que naquele momento o que eles fizeram? Inconsciente, tá? Mas o que eles fizeram? Eles falaram não. Eles falaram não para um desejo. Não, eu não vou comer agora, porque faz sentido para mim esperar para ter 2. E é assim que funciona nas finanças. A gente vai falar não para aquela coisa que nós queremos comprar naquele momento, porque a gente vai poder falar sim para as demais. Então, isso é o legal, é isso que faz sentido dentro da vida financeira. Por isso que você precisa entender as suas finanças, os seus sonhos. Porque toda vez em que você puder, que você quiser realizar um sonho e você merece isso, você vai entender que fala não para uma coisa é só priorizar seu sonho. Você tá preparado para priorizar seus sonhos? Pois a partir de agora, você vai ter que fazer escolhas. E aí nós trazemos assim, dói muito quando eu não penso bastante em mim, porque eu acabo não pensando muito em mim, eu acabo pensando no outro, mas em compensação, eu posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Nós vivemos a vida tentando agradar os outros. Nós vivemos a vida tentando fazer muito pelo outro. E aí nós nos tornamos pessoas frustradas, pessoas ressentidas. Por quê? Porque a gente faz e acaba não tendo de volta. Ou não na mesma proporção. E aí, o sentimento que nos traz é que expressar as próprias necessidades parece um pouco de egoísmo. Quando eu falo isso pra vocês, parece assim, nossa, a Karine tá me ensinando a ser egoísta. Não, eu não estou te ensinando a ser egoísta. Eu estou te ensinando a colocar limite. Mas um limite bom. A colocar limite, às vezes, no seu filho. Quando nós falamos não para os nossos filhos, nós estamos dando um presente para eles. Porque nós estamos falando assim, filho, não dá para ter tudo que você quer. Infelizmente, é assim que funciona. Você precisa ter um parâmetro, um direcionamento. Então, às vezes, nós vamos falar não nesse primeiro momento, porém, nós vamos falar sim lá na frente. E na maioria das vezes a gente fala assim, mas eu trabalho tanto, poxa, mas eu fico pouco com meu filho, então eu preciso falar um pouco mais sim pra ele.
Sim, você talvez precise falar mais sim, mas o quê? Em que? Onde está faltando? Onde você entende que é necessário? Você consegue ter consciência disso? Ou você simplesmente vai falando sim e vai acabando sendo uma mãe permissiva, uma esposa permissiva, um marido, né, um pai permissivo? Então faz uma autorreflexão de quantos nãos e quantos sim você está falando dentro da sua vida. E quais são as mentiras que a gente conta pra gente mesmo, né? Ah, eu não faço por mim. Ah, eu ajudo os outros, mas eu não espero nada em troca. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse isso. Eu concordo, o mundo seria um lugar melhor se nós ajudássemos mais o outro. Mas ajudar o outro de forma consciente. E não ajudar o outro simplesmente falando sim para tudo que o outro deseja. Imagina se todos os seus desejos nesse momento fossem sim, para tudo. Para tudo Deus falasse sim para você. Vocês assistiram aquele filme Todo Poderoso? Pois é, tem uma hora que ele fala sim para todo mundo. Vocês viram o caos. Se vocês não assistiram, assistam. O caos que acaba acontecendo no mundo simplesmente porque ele deu sim. Sim para tudo que as pessoas pedem. Não é assim que funciona. E o nosso cérebro, essa maquinazinha aqui, ó, ele é insaciável. Nós já falamos sobre isso em uma outra live. O nosso cérebro, ele é insaciável. Ele nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente para ele. Então, ele sempre quer o próximo passo. Ele sempre vai querer a próxima coisa. Então, você vai... Sabe aquela coisa que a gente trabalha, conquista? Você conquistou, automaticamente perdeu a graça? Com criança, a gente consegue ver muito isso, né? Muitas vezes a gente vai lá, se rasga para comprar um presente, a criança gosta mesmo é da caixa. E aí, ela vai brincar com a caixa. E aí, daqui um pouco, 2, 3 dias, aquele brinquedo já virou obsoleto. E você tá lá pagando em 10 vezes. Então, é aí que eu tô te falando. Será que realmente é muito importante? O sucesso, ele tá sempre na jornada. E a gente precisa mostrar isso pros nossos filhos. A gente precisa mostrar que, assim, filho, é dia das crianças, você vai ganhar um presente. Então, vamos pensar, vamos fazer disso um momento bacana. Então, vocês sempre veem os meus cofrinhos aqui, né? Tem outro, acho que não dá pra ver, mas tem outro ali embaixo. Porque a Maria, a gente tá sempre brincando com os cofrinhos. Então, a gente brinca com os cofrinhos, a gente conta. Aí, a gente olha na internet e fala, não, ainda não dá pra comprar o presente, não. Ela não tem, ela só tem 6 anos, ela não tem muita noção ainda de valor. Então, o que a gente faz? A gente conta e eu explico pra ela, filha, a gente tem metade do dinheiro. Então, vamos devolver o dinheiro no cofrinho, vamos depositar o dinheiro no banco, que normalmente eu faço, que ela tem uma conta. Vamos depositar o dinheiro no banco e assim a gente vai continuar juntando. A gente precisa de mais, sei lá, 50 reais. A gente precisa de mais X para poder comprar a boneca, o brinquedo que você quer. E assim nós vamos fazendo. E ela começa a entender tudo isso. Ela começa a entender que eu poderia ir lá e comprar a boneca para ela. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de entender. Nós estamos falando de explicar para os nossos filhos. Só que o problema é que como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos se nem a gente sabe? Como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos se simplesmente a gente vai lá, entra e paga no cartão de crédito em 10 vezes? A gente não consegue falar não para nós mesmos. E aí, como a gente vai falar não para os nossos filhos? Como nós vamos falar não, né, para o nosso marido, para a nossa esposa? Então, é muito importante. E aí, de onde surgiu isso então, Karine? Como isso vem pra dentro da gente? Como é que esse sabotador aí, esse tal prestativo que você tá falando? E aí eu vou trazer aqui, vou ler aqui nas minhas anotações, ó. O prestativo, ele tenta ganhar atenção por meio de aceitação ao ajudar os outros. É uma tentativa indireta de satisfazer as necessidades emocionais de outra pessoa. É alimentado por 2 suposições lá na infância, ok? Primeiro, devo colocar a necessidade dos outros à frente das minhas, que nós falamos no comecinho. E 2, devo dar amor e afeição para receber em troca. E eu preciso conquistar esses sentimentos ou não serei digno disso. A gente faz um teste, tá? Na mentoria a gente faz um teste de autossabotagem para conhecer quem são sabotadores. E normalmente quem fala sim para tudo, quem tem muita dificuldade de falar não, tem esse sabotador muito presente, que é o sabotador prestativo, que eu costumo chamar ele de bonzinho. Costumo chamar assim, o que é o bonzinho? O bonzinho é o cara que não sabe falar não. O bonzinho é aquele cara que fala sim pra tudo e que automaticamente ele acaba falando não pra si mesmo. Ele acaba falando sobre não para suas necessidades.
E quais são as necessidades básicas do ser humano? Nós temos 3 necessidades básicas. A primeira é ser amado e respeitado. O segundo é ser ouvido em sua essência. E o terceiro é ter o direito de errar. Essas necessidades são nossas. O primeiro, ser amado e respeitado. Quando nós falamos não, nós estamos dizendo sim para nós mesmos. Nós estamos dizendo sim para a nossa vida, para a nossa prioridade. Ser ouvido em sua essência, a gente adora. Nós gostamos muito de falar sobre nós mesmos. E isso é extremamente importante, por isso que é extremamente importante o autoconhecimento. E o último, nós temos o direito de errar. E aqui que é muito legal, quando você se permite errar, você entende que você é um ser humano e que esse ser humano, ele pode sim errar, ele pode sim cometer alguns erros ao longo da vida. O negócio é que a gente erra e a gente se culpa, se julga, né? A gente tem o crítico ali, que é outro sabotador, em que o nosso chicotinho, a gente fica lá alto. Todo dia a gente se chicoteia demais. A gente consegue fazer da coisa numa proporção muito maior, né? A gente sempre fala que assim, 10% é o que te acontece, 90% é o que você faz com o que te acontece. Então, sabe aquele dia que você sai de manhã para trabalhar e aí você leva uma fechada no trânsito? E aí aquilo acaba com o seu dia. Muitas vezes aquela pessoa nem te viu. Aquela pessoa também estava atrasada, aquela pessoa estava desligada, estava com algum problema pessoal. E aí, naquele momento, a gente traz aquilo para nossa vida que, nossa, ele fere o fundo da sua alma e o seu dia, com o perdão da expressão, ficou uma bosta. Simplesmente porque uma pessoa desconhecida te fechou, você levou uma fechada no trânsito. Entende que a gente traz isso de uma maneira muito forte para dentro da nossa vida? E isso acontece muito com os nossos erros. A gente erra e aí a gente automaticamente fala, nossa, meu Deus, eu errei, meu Deus, eu fiz de tal jeito. Então, por que é importante? Mais uma vez, o autoconhecimento. E aí, como é que a gente faz, então, para aprender a dizer não, Karine? O que é importante a gente saber? Papel e caneta na mão, você vai fazer uma coluna, melhor, 2 colunas. Você vai traçar uma linha e vai fazer 2 colunas. De um lado, você vai colocar o quê? Coisas que te agradam. Tudo que te agrada, você vai colocar de um lado da coluna. Coisas que vão te levar na direção dos seus sonhos. Do outro lado, você vai colocar coisas que não te agradam. E que você entende que você tá fazendo para agradar os outros. E aqui pode ser financeiro ou não, tá? Tudo que não é legal e que você está fazendo. Aí você vai pegar essa coluna de que você está fazendo só para agradar os outros e você vai colocar de 0 a 10, onde 0 você quase nunca faz, ou melhor, você nunca faz, e onde 10 você faz e você faz muito. Aí você vai lá na sua coluna do que você gosta de fazer e vai fazer a mesma coisa, de 0 a 10, 0 onde você nunca faz, 10 onde você costuma fazer com muita frequência. A live vai ficar salva? Acredito que sim, tá? Eu, pelo menos nos últimos dias, eu não estou tendo problema de salvar a live. Tem um link lá na minha bio que eu mando ela por e-mail pra você. Eu vou, inclusive, fazer um compilado de todas as lives do mês e vou mandar todas elas, que as lives desse mês foram muito legais. E aí, você vai colocar de 0 a 10. Então, o que é importante? Neste momento, você vai ter um balanço mesmo. Você vai ter um balanço ali. O que você está fazendo para agradar os outros? Qual é a quantidade de coisas hoje que você faz para agradar os outros? E qual é a quantidade de coisas que você faz para se agradar? O que você está fazendo dentro da sua vida hoje para você? Que é importante para você? Que te leva em direção aos seus sonhos? Ok? E aqui é muito importante esse exame de consciência, só que também é muito importante você parar e você falar assim, nossa, é mesmo, né? Eu estou fazendo tudo isso para agradar os outros.
Nossa, eu tô fazendo tudo isso, tô falando não pra todas essas coisas, por exemplo, não somente para agradar os outros, mas coisas que você acaba fazendo dentro da sua vida e que você sabe que não tá certo. E você sabe que te leva cada vez mais longe dos seus sonhos. E ali você vai entender quais são as estratégias necessárias para você começar a falar não. Como assim? Uma coisa que eu ouço muito semana passada eu ouvi de uma cliente minha exatamente isso e foi muito interessante. A família estavam conversando a respeito de, se eu não me engano, trocar de carro. E aí eles estavam todos no almoço e falou assim, você podia trocar de carro, né? E aí ela falou assim, não, eu não tenho dinheiro. E aí outra pessoa falou assim, você não tem dinheiro? Você tá chorando miséria aí, ó, daqui um pouco você vai ver, chega de carro zero. E aí eu perguntei pra ela, mas você tem dinheiro? Ela, eu tenho. Eu falei, por que você falou que não? Porque eu não posso trocar de carro agora, não é minha prioridade. Eu falei, então você deveria ter respondido isso. Não é minha prioridade trocar de carro agora. O negócio é que a gente tá acostumado a falar assim, não tem dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro. A gente talvez ache que é feio, nós não estamos acostumados a simplesmente falar assim, dinheiro eu tenho, mas eu não quero. Não é minha prioridade. Não é a minha prioridade neste momento. Talvez no ano que vem eu queira trocar de carro. Talvez no ano que vem eu queira fazer isso que vocês estão falando. Lembra que eu sempre trago para vocês? Pra gente não ir conforme a manada? Nós não precisamos, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo financia que você vai financiar. Não é porque todo mundo troca de carro todo ano, né? E todo mundo, às vezes, é 3 ou 4 pessoas que tá no nosso ciclo de amizade. Então, falar não é exatamente isso. Falar não é você entender que você não é todo mundo. E que os seus sonhos, eles precisam ser priorizados. E que os seus filhos, eles precisam entender qual é a real necessidade de ter isso ou de ter aquilo. E que o não, ele é muito importante para a educação dos seus filhos. O não, ele é muito importante para o seu casamento. Então, eu quero que vocês pensem. Vocês vão começar a falar mais não? Quem vai começar a falar mais não, me conta aqui que vai começar a falar não, tá? Eu vou começar a falar mais não, porque eu acho que eu tô precisando. Vocês falam muito sim? Vocês têm essa consciência de que vocês estão falando muito sim? Vocês têm a consciência? Vocês se acham muito permissivos? Ou não? Vocês acham que tá tudo bem? Vocês estão falando não na medida certa, digamos assim. Quem quiser, comenta comigo aqui que eu quero muito saber se tudo isso faz sentido para vocês. Se vocês percebem isso. Porque muita coisa na nossa vida, ele muda pelo simples fato de nós aprendermos a falar não. Então eu quero que vocês façam um exame de consciência se o não está presente aí dentro da sua vida. E qual é a estratégia? Eu mostrei uma aqui para vocês. De que vocês vão começar a falar mais não. De que vocês vão priorizar a vida de vocês, os sonhos de vocês, as finanças de vocês. E é o não da pizza do final de semana. Lá, a Carol tá falando que percebe depois que a situação passa. Pois é. E nas finanças tem um negócio legal que eu costumo trazer muito com os meus clientes, chamado regra dos 30 dias. Papel e caneta na mão, anota isso aí, porque essa dica vale ouro. O que é a regra dos 30 dias? Quero comprar uma caneca nova. Quanto custa essa caneca? Essa caneca custa, sei lá, ela é de ouro, ela custa R$200. Banhada a ouro, né? Beleza, então quero comprar uma caneca. É prioridade? Não tô precisando muito, mas eu queria muito. Ok. Então, tudo que você tiver vontade de comprar, você vai colocar a data de hoje, que de hoje, 22/7, eu quis comprar uma caneca de R$200, mas eu não comprei. E aí você vai fazer uma lista. E tudo que você tiver vontade de comprar, vai para aquela lista. Só que você só pode comprar se passar 30 dias e a vontade ainda estiver com você. Se daqui 30 dias você ainda tiver esse mesmo desejo de comprar e você tiver o dinheiro, você vai lá e compra. Só que eu bato uma aposta que daqui 30 dias você nem lembra mais da caneca. O negócio é que a gente não consegue falar não naquele momento. E aí acontece exatamente o que a Carol falou. A gente compra, a gente fala sim, ou a gente fala sim, né, para o nosso filho, marido, enfim, e aí depois a gente fala, caramba, que cagada, hein? Eu tinha que ter falado não.
Não era a hora de falar sim, não era a hora de comprar isso, não era a hora de entrar num financiamento. Muita gente passou por isso agora na pandemia. Então muita gente saiu falando sim, e aí veio a pandemia, meu Deus, o que eu fiz com o meu dinheiro? E agora? E aí quando a gente faz o exame de consciência, a gente olha e fala, nossa, faz esse teste com o seu cartão de crédito. Pega a fatura do seu cartão de crédito, olha lá pra ele e fala assim, nossa, olha quantas coisas aqui eu poderia ter falado não pra mim mesma. E eu simplesmente falei sim. Falando em cartão de crédito, gente, a live da semana que vem é Meu Cartão Minha Vida. Então, semana que vem, anotem na agenda, quarta-feira, é uma live falando sobre o Meu Cartão Minha Vida. Então, estejam aqui, quarta-feira, 10 horas. E aí, na quinta, a gente começa o mini curso Conta Positiva, como eu já falei pra vocês. Vai ser um curso muito legal, mentoria gratuita, então quero vocês aqui comigo. Não vai ficar gravado o mini curso, tá? Então, estejam aqui para assistir ao vivo, porque vai valer muito a pena. Tem várias pessoas, né? Dolores, Carol, várias pessoas que fizeram mentoria comigo e podem contar para vocês se vale ou não a pena, né, meninas? Aqui a Dolores tá falando que ela vai continuar a falar não, que ainda é difícil para ela, mas ela tá no caminho. É exatamente isso. É exatamente isso, Dolores. E assim, eu acompanho muito de perto a vida e as finanças da Dolores e eu sei o quanto ela evoluiu, o quanto para ela tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo prazeroso. Porque ela entendeu que se ela estiver falando não para uma coisa, ela está falando sim para outra. Ela está falando sim para os sonhos, ela está falando sim para o que realmente importa. Porque a gente fica com aquela sensação de frustração. Essa é a palavra. Porque você falou sim para um monte de coisa que você não precisava, que você no fundo nem queria, mas que no impulso, como eu já contei para vocês, o marketing, ele estuda o nosso cérebro para atingir as nossas sinapses neurais de modo em que a gente compre pelo impulso, em que nós vamos comprar sempre no sistema 1 e não no sistema 2, que é o sistema que a gente precisa estar acessando o nosso cérebro ali para poder fazer compra, que é o sistema racional. Então, o neuromarketing, ele estuda como ele vai fazer para te vender no sistema 1, para te vender no emocional. E aí nós vamos automaticamente sempre comprando na emoção. E aí quando a gente traz para a razão, a gente fala, nossa, eu deveria ter falado não. Não fazia sentido comprar isso nesse momento. Para que eu precisava? Aquela coisa de guarda-roupa, né? Você olha o guarda-roupa e fala, nossa, eu precisava de mais uma calça preta? Eu tenho 10 calças pretas, que diferença vai fazer? Mas eu não consegui me controlar naquele momento. Então é isso que eu quero que vocês pensem. Vocês estão falando não? Vocês estão falando mais não ou mais sim? O que vocês acham? Faz o exame de consciência e entende o que precisa mudar dentro da sua vida. Quais são as prioridades e como é que você vai fazer para trazer seu cérebro para a razão. E como é que faz, Karine? Ué, automaticamente quando você entende que se você está falando não para uma coisa, está falando sim para outra, o que você precisa é ter as suas metas. Eu tenho a live de semana retrasada, eu falei aqui de metas e tem alguns vídeos aqui no Instagram falando sobre como transformar seus sonhos em metas. Porque se a gente tem tudo isso muito bem definido, automaticamente você consegue raciocinar e falar assim, peraí, não. Falar sim para essa bolsa é falar não para minha viagem de final de ano com meu marido. E aí é tudo muito pequeno, você para e fala assim, nossa, eu vou gastar lá 100, 200 reais nisso aqui e vou deixar de fazer uma viagem no final do ano com meu marido. Não, eu vou priorizar a viagem. Eu vou falar não porque eu tô falando sim pra viagem. Isso aconteceu quando eu fui fazer minha transição de carreira. Quem me conhece, e eu já contei também aqui pra vocês, que eu passava no shopping e falava, um sapato. 100 reais esse sapato. E eu parava e falava assim, mas é 100 reais a menos pra eu poder fazer minha transição de carreira. É 100 reais a menos pra eu poder depositar no meu sonho. E ontem eu fiz um vídeo explicando como investir em CDB. E você consegue investir com 100 reais. Então, quando você começa a entender que se você deixar de comprar aquele sapato, mas guardar aquele dinheiro, você consegue ser livre financeiramente. Você vai economizar hoje para não precisar economizar no futuro. Você vai falar não hoje para que você possa falar sim lá na frente. Você está falando sim para os seus sonhos. Então, faça o exame de consciência. Depois eu quero que vocês venham me contar se tudo isso fez sentido para vocês.
Porque pra mim faz sentido todos os dias, mas é um exame de consciência. Eu já treinei o meu cérebro. Então eu quero que vocês treinem o cérebro de vocês para chegar nesse nível. Para chegar no nível de que o seu sonho ele vem em primeiro lugar. Então, automaticamente, quando você vê uma caneca para vender, você para e fala: não. Filho, isso aqui. Não, filho, agora não. Vamos entender? Vamos priorizar? Vamos conversar? É lá naquela situação que eu falei lá no comecinho da live do brinquedo. Então, pensa exatamente nisso. Traz isso para dentro da sua vida. Combinado, pessoal? Era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Como vocês sabem, as lives aqui normalmente são lives mais rapidinhas. Eu não costumo ficar enrolando muito, não. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita, né? E quer consultoria online ao vivo aqui. Se você tiver alguma dúvida, me manda aqui nos comentários, me manda direct. Normalmente eu coloco caixinha de pergunta. Me fala tudo o que você quer saber a respeito do mercado financeiro, que eu trago por meio de vídeo, story, conteúdo. Eu sempre procuro trazer novidades para vocês dentro do que eu sei, dentro do que eu conheço, dentro do que eu estudo. Se você ainda não se inscreveu, inscreve lá, clica na bio, inscrição para o curso Conta Positiva, ele é de graça e vai ter conteúdo pra caraca e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Também tem lá uma opção para você se inscrever para receber as lives. Enfim, tem e-book, tem um monte de coisa. Se inscreve, tira suas dúvidas e o que você precisar, eu tô sempre à disposição. Quarta-feira da semana que vem, meu cartão Minha Vida. Tô esperando vocês. Dúvidas, me chamem. Muito obrigada por esse tempo que vocês ficaram aqui comigo. Como eu sempre falo, o tempo é tudo que a gente tem de mais precioso. E se você parou o seu tempo para estar aqui comigo, que as minhas palavras toquem o seu coração e você volte semana que vem, que eu trago sempre muita novidade. Um beijo, ótimo dia para vocês e fiquem com Deus. Tchau!